E aí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje a gente vai conversar sobre a história de uma mulher que vive reclusa dentro de casa e presencia o assassinato de um de seus vizinhos. Mas as coisas vão desenrolar de uma forma tão bizarra que nem ela mais vai confiar no que ela viu e ouviu. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é A Mulher na Janela, do A.J. Finn, que foi publicado originalmente em 2018 com o título de The Woman in the Window. Mas antes de a gente ir para a resenha em si, eu queria pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, também para deixar o seu curtir aqui, que ajuda bastante a divulgação do canal. Também vou deixar aqui embaixo no link de descrição o link da Amazon para compra, caso vocês queiram aí ajudar o Li no livro. Nesse livro a gente vai acompanhar então a trajetória da Anna Fox, que é uma mulher que ela vive reclusa dentro da própria casa dela, pois ela tem agorafobia, ela tem medo de lugares abertos e já faz ali 11 meses que ela não sai de casa. Ela é separada do marido, então vive longe da filha, tem toda essa dificuldade de ter que enfrentar seu problema e ainda está longe dos seus familiares. E tudo vai se desenrolar ali quando ela vai presenciar a chegada de novos vizinhos ali do outro lado da rua. Ela mora como se fosse num parque assim cheio de casas. E eles vão se mudar e ela vai começar a ficar interessada na vida e na rotina dessa família. E tudo vai mudar quando ela vai presenciar, então, alguém sendo assassinado. Só que como ela se medica, ela também não pega tão leve assim com a bebida. Tudo que ela vai falar, tudo que ela vai relatar, talvez não seja tão levado a sério assim já, devido à sua condição. Esse foi um livro que eu comprei porque eu vi o trailer do filme quando ele saiu acho que em 2019, se eu não me engano, ou se foi em 2018 mesmo. E quando eu assisti o trailer eu fiquei tão instigada, eu fiquei com tanta vontade de ler que eu corri no sebo, né, acabei comprando. Acho que até eu tinha aqui o dinheiro que eu paguei, acho que foi R$17. Na época que eu passei no sebo eu vi esse exemplar, ele tá bem novinho, ó, bem conservadinho. Falei, vou levar pra casa porque eu achei sensacional a ideia, o plot, o esquema mesmo de ser um thriller, que coisas acontecem, mas também tem um pouco ali de thriller psicológico, né, já que a nossa protagonista, quem narra essa história, não é uma pessoa confiável. Então eu fiquei aí super hypada. Mas daí houve um plot twist que o filme estreou, muita gente foi assistir e não gostou, e eu acabei então desanimando um pouco dessa história de pegar o livro, apesar de saber que muita gente adora esse livro, né, que não gostou tanto da adaptação, mas perdi um pouco o encanto pela história, decidi deixar ele um pouquinho de lado, e sei lá, esses tempos aí eu terminei alguns livros grandes, né, como foi o caso do Conde de Monte Cristo, e falei, ai, tô com vontade de ler aquele thriller assim que você devora, e acabei lembrando desse aqui que já tava na minha estante há um tempinho, quase 2 anos, falei, acho que chegou a vez dele, vou começar, e olha, foi um acerto. É aquele típico thriller, assim, bem construído, com ganchos, assim, cada episódio, cada capítulo que termina, ele deixa um gancho pro próximo. Capítulos curtos também, principalmente no começo da história, para você ir se ambientando, para você ir entendendo toda a situação que a Ana está ali inserida, né, na casa dela, na vizinhança. E é muito gostoso, você vai virando a página. Até pode ser que no começo, assim, tem aquele um pouco daquela lentidão de construção de personagem, construção de situação, mas logo que engrena a história, vai acontecendo cada vez coisas mais legais ali pra te dar vontade de continuar e te instigar, né, a descobrir o que vai acontecer na história. Uma coisa bem legal é que os capítulos maiores, ele tem, digamos assim, capítulos grandes e subcapítulos, né, dentro dele. E esses capítulos grandes, eles são divididos por dia. Então você tem uma noção ali de como é o dia a dia da Ana, já que ela fica ali, ela é uma ex-psicóloga, né, ela não atua mais, mas ela vive basicamente ali jogando xadrez online, ela dá uma assistência para pessoas em sites de ajuda, assim, né, ela dá alguns aconselhamentos e tudo mais, mas a rotina dela é bem monótona. Ela gosta muito de assistir filmes antigos, então esse é basicamente o seu passatempo, né, mas ela fica ali dentro de casa, recebe o seu psiquiatra, recebe uma mulher que ajuda ela a se exercitar, né, já que ela tá parada dentro de casa, mas enfim, é só isso que ela faz ali no dia a dia, então ela gosta de dar uma bisbilhotada na vida dos vizinhos e tudo mais, e tudo vai mudar quando essa família chega. E é muito interessante, então, ver esse dia a dia dela marcado exatamente pelos dias, né, porque você tem uma ideia do quanto demora, às vezes, passar o tempo para ela,
ou enfim, quantos dias se passaram de um capítulo para o outro, e você pensa, nossa, o que aconteceu aí no meio? Então, bem legal. Uma coisa que eu achei bem bacana é como que é construída essa história em cima da Ana. É como eu já falei para algumas pessoas que eu acabei, quando eu li, né, pessoas que já leram esse livro, que você fica com aquela sensação de eu já li isso em algum lugar ou eu já assisti isso em algum lugar, porque até no próprio livro mesmo são feitas algumas referências diretas a alguns filmes mais antigos aí que a gente tem. Na verdade eu não assisti, mas eu sei basicamente da história, como a Casa de Janela Discreta, entre outros, enfim. E você tem aquela sensação de eu já li isso, mas o autor reorganizou tudo de uma forma muito inteligente, pelo menos eu achei, com todas as condições da Ana, o fato dela estar se medicando, o fato dela abusar na bebida, o fato de ela ter, assim, uma visão totalmente unilateral das coisas, já que ela não sai de casa, ela só consegue entender o que tá acontecendo, né, do outro lado da rua, porque ela fica bisbilhotando pela câmera dela. Então, assim, é uma coisa que não dá pra pegar o contexto todo, não dá pra saber se ela tá falando a verdade, se ela tá alucinando, se ela tá, enfim, enlouquecendo. Isso é muito legal, é o tipo de livro, assim, que você tá com a personagem, então você, pelo menos eu, né, tentei defender o lado dela, mas você sabe que não dá pra pôr totalmente a mão no fogo pelo que ela diz, então, muito legal. Uma pausa aqui pra falar então da agorafobia que a Ana tem, né, que é o medo no caso dela. Pelo que eu entendi, são diversos tipos de medo, mas no caso dela é de sair pra lugares abertos, né? Ela tem muito, não consegue assim quando não tem um teto embaixo dela, em cima dela. Quando ela tá embaixo de um teto. E, cara, como é pesado isso, né? Como isso impacta na vida das pessoas, como é difícil isso, né? Quem tem esse tipo de problema, que geralmente é causado por algum trauma bem grande, né? Uma experiência muito extrema, né? Que passou e desencadeia esse trauma. E é muito pesado, né? Você pensar a pessoa não conseguir mais ter uma vida social, tudo que a gente faz, assim, basicamente. Apesar de que, né, nesse ano de pandemia, a gente reorganizou a nossa vida de ficar cada vez mais em casa, mas, enfim, você não poder sair, às vezes, pra trabalhar, você precisando, né, ir trabalhar, você não ter aquela vida social, construir aqueles laços. Enfim, é bem complicado, né? Bem difícil e tudo mais, e me fez pensar bastante, ainda mais naquele cenário, né, no que o livro foi escrito, que não tinha pandemia, como isso impactava bastante a vida de uma pessoa, então, pesadão. O AJ Finn também tem aí uma manha muito boa de ir soltando aos poucos os detalhes da história e contando aos poucos o que a Ana passou, antes do que ela tá vivendo agora, o que ela tá vivendo agora, ela vê uma coisa, acontece outra coisa, e as coisas vão se degringolando e tudo mais. Eu fiquei um pouco chateada porque justamente o que me motivou a comprar o livro foi o trailer, né, do filme, mas acabou que no filme ele mostra um plot que, digamos, poderia ser considerado o pontapé inicial da história, mas pra mim foi meio triste, porque demora um pouco pra acontecer no livro. E teria sido muito mais legal se eu não soubesse desse plot. Enfim. É um plot aí bem interessante que, quem sabe, envolve a vítima, né, do assassinato. Enfim, muito, muito louco, então, muito louco. É um livro que tem aí suas 350 páginas, mas eu acho aquele tamanho ideal de thriller, que parece que demorou um monte pra passar, mas na verdade foi super rapidinho. Eu acho que dá assim pra matar tranquilo em uns 2 dias, se você estiver muito empolgado. Eu acabei levando um pouco mais porque acho que eu não tava lendo todos os dias, mas os dias que eu peguei pra ler, assim, acho que a segunda metade mesmo eu devorei num dia só, porque é muito interessante. Eu fui surpreendida pelo final, achei o plot bem legal. Não esperava exatamente, como eu já disse, né? Já citei outras vezes, não sou uma pessoa muito assim que fica, quem é e tal. Não fico criando muitas teorias. Mas assim, não foi algo super grandioso, esperava uma coisa mais pá, assim, tal, apesar de não ser o que eu esperava. Não foi lá, uou, super descolado. Mas tem um subplot mais, assim, encaminhando pro final, que eu achei muito genial, achei muito, muito, muito bom mesmo. Então, de uma forma geral, aquele thriller, assim, que vale a pena acompanhar, você vai se surpreender, provavelmente de forma positiva, e é um tempo aí super bem gasto. Eu acabei dando pra ele, então, 4 estrelas. Falando um pouquinho agora da adaptação pra vocês, eu acabei assistindo então A Mulher na Janela. Na verdade eu fui pesquisar agora, que eu fiquei na dúvida, mas o filme foi lançado oficialmente, está no Google como 2021, que está na Netflix, por sinal. Mas eu acho que ele tinha sido, ou ele saiu antes e não saiu aqui no circuito brasileiro de cinema, ou
ele foi anunciado há uns 2 anos atrás e só ficou aí na geladeira e acabou não sendo lançado. Então não tenho certeza, eu acho que provavelmente ele ia ser lançado durante a pandemia e deve ter dado algum chabuguinho ali e acabou sendo adiado. Mas então, enfim, o filme da Mulher na Janela. Como eu disse, foi um filme que eu estava super, né, ansiosa pra assistir quando eu vi a primeira vez. Aí o pessoal começou a assistir, não gostou, aí eu perdi a vontade de assistir. Mas enfim, essas coisas acontecem, tem a ver com o clima do pessoal, também quem leu, quem não leu, enfim. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse filme em si foi o elenco, que está maravilhoso. Temos a Amy Adams, né, como a nossa Anna, a protagonista, né, a principal. Também temos a Julianne Moore, que está maravilhosa sendo Julianne Moore. Temos Gary Oldman também, que faz aí uma pontinha, um papel legal, que Gary Oldman é camaleão, né, está em todos os filmes. E também a Jennifer Jason Leigh, que é uma atriz que eu gosto bastante aí, que tem aparecido cada vez mais em algumas coisas assim, eu acho ela muito legal, então um elenco muito massa. Eu achei ele um filme bem ok, assim, pensando nele como um thriller, assim, como um thriller à parte, desconsiderando o livro. Eu achei ele um filme ok, ele acontece basicamente tudo de bruto que acontece no livro mesmo. Acho que os atores estão super bem, ele tem algumas licenças poéticas ali para contar algumas coisas, principalmente relacionadas ao passado da Ana, que eu achei muito legal. Quem sabe aí, do que eu tô falando, né? Quem assistiu o filme vai saber aquela cena que ela começa a contar o que aconteceu pra ela ter o problema, né, da agorafobia. Então eu achei essa cena maravilhosa. Mas assim, claro que como um thriller, como uma adaptação de um thriller, falta muita coisa, deixa muita coisa vazia, porque a história como um todo ela é construída bem aos poucos, você tem, digamos assim, muita coisa que junta a história, que deixa ela, assim, palpável, e eu acho que é isso que o filme peca, assim, de coisas que poderiam deixar a história mais verídica, digamos assim, que desse mais base pra história, eles acabam deixando de fora. Mas eu super entendo, faz parte, toda adaptação tem isso, né? É um pouco difícil você trazer tudo, ainda mais um livro como esse, que é narrado em primeira pessoa, pela Ana, nos pensamentos dela, então é o tipo de livro que é bem difícil você transpor pra tela, porque muito do que a gente entende, muito do que a gente sabe, muito do sentimento que o livro passa é a Ana conversando com a gente. Isso é muito difícil de fazer em tela. Então, tem que dar um desconto, eu acho, assim, e pra mim funcionou super bem. Se fosse um filme que eu tivesse assistido sem ler o livro, também teria achado legal. Mas uma das coisas que tem aí em desfavor ao filme, que eu posso dizer, é porque eu assisti com o Arthur, que não leu o livro, e pra ele, assim, foi muito claro tudo o que ia acontecer. Ele sacou os plots, assim, tipo, os plots principais, sei lá, quando nós estávamos começando a assistir o filme. Então foi, assim, bem desinteressante. Então eu achei que foi aí um problema, assim, bem grande do filme, porque entrega muito fácil e deixa muito na cara o que vai acontecer. A comparação com o livro, que é uma coisa que demora, ele te dá uma enganada bem melhor para te jogar para um caminho e acabar indo para o outro. Então, enfim, acho que como talvez um filme de thriller, né, um thriller para quem não leu o livro só como filme, talvez ele seja um pouquinho fraquinho. É claro também que você tem que dar o desconto que se você ler o livro e você vai assistir o filme, você já sabe todos os plots, você já sabe toda a história e perde um pouco da magia, porque esse é o tipo de história que, pra mim, pelo menos, funciona muito bem pelo elemento da surpresa mesmo, de você não esperar o que vai acontecer. O que eu acho que, tipo, por exemplo, eu, pelo menos, não funcionaria uma releitura desse livro, porque é todo baseado no que eu quero saber o que vai acontecer. Será que é isso? Será que é aquilo? Então, quando você já vai assistir um filme, né, de uma adaptação de uma história como essa, você já tem que ir com outros olhos, porque você não vai ser surpreendido. No máximo, se eles, claro, mudarem alguma coisa no roteiro mesmo. Mas enfim, achei o filme bem ok, não entendi o super hate da galera, talvez, como eu disse, né, o pessoal que não leu o livro achou o filme fraco, mas enfim, pra mim foi um filme ok, um elenco ok, tudo funciona legalzinho. Talvez eu mudaria um personagem, que é o menino lá, que eu acho que não funcionou, não fechou muito bem com o ator, mas enfim, não é nada assim que, sei lá, vai estragar a super experiência. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da minha resenha, tanto do livro quanto do filme. Deixa aqui embaixo se você já leu, se você já assistiu, gostou, não gostou. Vou adorar conversar com vocês. E a gente se vê, então, por aí.